Nos ensinaram na escola que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Nessa data, os colonizadores portugueses pisaram na costa do estado da Bahia, mas essa terra já era habitada. Aqui viviam os povos indígenas. A história de luta, de dominação e de injustiça, mas também de resistência e de afirmação cultural desses povos originários, já começou na época da chegada dos portugueses. No último censo geral realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010, mais de 817 mil brasileiros se autodeclararam indígenas, embora milhões de outros tenham algum traço indígena em seu DNA. E mesmo que pareça impossível, ainda existem cerca de 100 povos indígenas que preferem viver isolados, sem contato com a civilização. Apesar de centenas de anos de contato com a sociedade não indígena e enfrentando o roubo e a invasão de suas terras, a maioria dos povos indígenas lutaram e tem lutado para manter sua língua e seus costumes. Segundo o movimento internacional Survival, que atua em mais de 100 países, os povos indígenas têm um inigualável conhecimento da fauna e flora e desempenham um papel crucial na conservação da biodiversidade. Além disso, as terras indígenas são atualmente a mais importante barreira contra o desmatamento da Amazônia. O povo indígena com o maior território é o Yanomami, que vive relativamente isolado, com a população de quase 27 mil no Brasil e ocupa mais de 9 milhões de hectares no norte da Amazônia. O maior povo amazônico no Brasil é o Ticuna, que soma 53 mil pessoas. O menor grupo é composto por apenas um homem, que vive em um pequeno pedaço de floresta cercado por fazendas de gado e plantações de soja na Amazônia Ocidental. E segundo o movimento Survival, recusa todas as tentativas de contato. Alguns povos indígenas do país, como os guaranis, vivem em condições desumanas sob barracos de lona em beiras de estradas. Seus líderes estão sendo sistematicamente atacados e mortos por milícias contratadas por fazendeiros que querem evitar que os indígenas ocupem sua terra ancestral. A Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças expressivas na política indigenista do Estado brasileiro. Antes, a política adotada pelo Estado buscava integrar os povos indígenas na sociedade brasileira e os obrigavam a abandonar suas culturas e costumes. A partir de 1988, por conta da pressão dos movimentos indígenas, o Estado passa claramente a defender os direitos desses povos, abrindo espaço para uma educação diferenciada e para o respeito às suas tradições, organizações e culturas. O Brasil é o líder de genocídios de índios na América Latina. Um documentário premiado no Festival de Brasília de 2016 mostra toda a militância desse povo e a relevância da sua luta contra os interesses do agronegócio brasileiro. Wagner Fleita do Santo, Amor Reginaldo Cário de Souza. Fui levado ao Mato Grosso do Sul em abril de 1988. O que me fascinava naquela época
era o transe religioso. As grandes rezas que reuniam os índios Guarani e Kaiowá de diferentes aldeias da região. 15 anos mais tarde, o conflito no Mato Grosso do Sul se agravou e tomou conta do noticiário nacional. 14 fazendas foram invadidas. Eles tocaram fogo nas casas e expulsaram cerca de 30 índios que moram na aldeia. Assassinatos bárbaros se sucedem. A mídia trata os índios como invasores e o lobby ruralista no Congresso Nacional ameaça seus direitos. Nós já tivemos um dia o MST, depois nós tivemos o Código Florestal e agora a questão indígena. Não queremos medalhas pelo PIB, não queremos subir no pódio pelo PIB, nós só queremos paz. Retorno aos Guarani e Kaiowá para entender as dimensões desse movimento. Mergulhar no passado para investigar as suas origens. Eu vou começar a dar o direito de se defender com armas. A invasão dos índios só se passar por cima do meu cadáver! Foi amanhecer muito generativo. Aqui que eu também. Você também mesmo. Eu comi também. Há quem critique as lideranças não indígenas quando avaliam a situação, mas não conseguem compreender o que as lideranças dos povos indígenas brasileiros apresentam. Pedro, as lideranças indígenas são respeitadas pela sociedade brasileira e pelos governantes? Hoje, nesse momento que a gente se encontra, né, eu não vejo esse respeito, né, eu não vejo nada disso. Nós indígenas respeitamos muito a nossa liderança, porque ele está ali, ele é uma pessoa escolhida, já vem escolhido desde o ventre, antes de nascer, ele já é uma pessoa escolhida, e de um tempo para cá a gente vê que não está tendo esse respeito, está tendo essa falta de respeito. E assim, eu já vou até citar um caso agora que está acontecendo nesse exato momento, hoje. O povo Pataxó do sul da Bahia, né, está sofrendo uma reintegração de posse, onde muitas casas já foram destruídas, o pessoal estava em protesto, e a polícia agiu com agressão contra as lideranças e a população indígena. E a gente está muito preocupado com essa situação, porque o marco temporal nem foi votado, o Supremo nem foi votado, e nós já estamos sendo atacados, já estamos sendo reprimidos, né, por o que está acontecendo, né? Mas, sinceramente, não vejo ninguém respeitando nenhum indígena, na verdade, né? Sabe, a falta de respeito que tem. Eu vim de Brasília, né, que estava na luta junto com vários indígenas, quando eles estavam pretendendo votar no dia 25 de agosto, e tinha mais de 7 mil indígenas, e o tempo que a gente estava lá, eu percebi que o pessoal, né, vinha o pessoal lá do lado ao contrário, do extrema-direita, vinha lá gravar nosso acampamento, vinha lá zombar da gente, sabe? Então, assim, nós somos um povo de luta, um povo de resistência. Eles vão aprender a nos respeitar, e a gente vai continuar seguindo lutando, né? Então, assim, nós temos a nossa liderança, tem a liderança dos povos também. Hoje nós estamos, assim, todo mundo junto, mas respeito não existe, infelizmente. Pedro, agora, o que significa para a luta dos povos indígenas do Brasil representantes na política? Olha, hoje em dia, o único jeito que tem para a gente conseguir ter o nosso direito garantido é ter os indígenas na política. Quando nós estávamos em Brasília, foi até uma das discussões. Hoje, eu, falar a verdade, não sou muito chegado nessa questão de política. Só que de um tempo para cá, a repressão, né, e os não indígenas lá de dentro, lá do Congresso, né, eles estão nem aí para a gente, estão só a ponto de nos acabar com a gente. Então, o que acontece? Hoje é extremamente importante ir na política, né? Hoje, nós ainda temos a Júnia Wapichana, né, que ela é uma deputada federal, ela bateu muito de frente contra a PL 490 e as outras PLs que vêm acompanhando ela, né, e o marco temporal também. Infelizmente, ela estava sozinha, ela não pôde fazer muita coisa, então significa que a gente precisa de mais ainda na política. Mas nós temos deputados estaduais, nós temos vereadores,
prefeitos. Até para você ter uma noção, tem um prefeito que foi eleito lá em Pernambuco e até hoje ele não conseguiu tomar posse da prefeitura, né? O TSE não liberou para ele tomar posse da prefeitura. Então, até nisso a gente tem preconceito. Até nisso a pessoa não consegue nem assumir um cargo que foi eleito, né, pelo município. Então, assim, querendo ou não, hoje não tem jeito. A gente precisa de indígenas na política. A gente precisa de indígenas que sejam indígenas lutando pela gente, né? A gente precisa que a nossa voz esteja lá, porque aquele espaço não é só do não indígena, é do indígena também, né? Os outros cargos também é para indígena também, né? Então, assim, o único jeito hoje, pelo que a gente está vendo, assim, a gente precisa de mais indígenas, porque alguns projetos passaram e os indígenas ajudaram a fazer esse projeto passar, esse direito ser garantido para a gente. E agora, exemplo do marco temporal, PL 490, se tivesse mais indígena, seria uma força a mais, né? Mas só tinha, pode-se dizer assim, uma pessoa ali lutando de frente, sozinha praticamente, né? Enquanto a bancada ruralista atacava e continua atacando e não para de nos atacar. Então, a gente precisa, sim, indígenas na política, com certeza. A educação de homens e mulheres não indígenas interessa aos educadores indígenas em qual sentido, Pedro? A gente precisa, assim, dos conhecimentos para assumir as nossas posições, as nossas vagas, porque eu vou usar um exemplo bem claro. Uma pessoa que tem condições, é bem de vida, consegue fazer uma faculdade de medicina, ela não vai querer ir para um território indígena, um território quilombola, né? Um território que você demora 4 horas de chão, 8 horas de barco. Ele vai querer ir para o particular, sabe? Ele não vai querer ir para o território, não vai querer ir para a área, conhecer realmente ali. E assim, hoje, nós temos indígenas formados, advogados, nós temos médicos. E, cara, é incrível o que eles fazem, sabe? Voltar ao teu povo, voltar à tua origem e falar, ó, eu saí da minha aldeia, fui estudar e tá aqui, ó, tudo que eu aprendi e eu vou batalhar e lutar junto com o meu povo. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Então, assim, é extremamente importante que a gente precisa estudar, a gente precisa ter conhecimento para assumir as nossas vagas, né? Para a gente continuar trabalhando entre a gente. Porque aí chega uma pessoa que não seja indígena, vai lá e discorda tudo do que a gente, corta tudo da gente, só olhar e não poder fazer nada. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Por isso que a gente precisa de gente. Exemplo, esse caso que está acontecendo na Bahia agora, né, esse ataque acontecendo, a integração de posse, a truculência policial. Tem que ter indígenas ali, advogados, para apoiar essa causa, né? Bater de frente com essas pessoas que eles não podem atacar a gente. Somos povos originários. Tem o direito garantido na Constituição, sabe? E mesmo tendo esse direito na Constituição, a gente é atacado, sabe? Eu vi um pai de família segurando seu filho e se segurando ele no chão para que ninguém tirasse ele de lá, e a polícia com toda a truculência, machucando ele, machucando a criança, sabe? Isso é violência contra a gente, é preconceito, é racismo, pode-se dizer até, sabe? Então a gente precisa de ter mais indígenas formados, sabe? A juventude tem que ir para a luta, ir para cima, igual já estou vendo, sabe? Então, assim, a gente sim precisa fazer o quê? Precisamos desse conhecimento. Antigamente, fazer igual a gente utilizava muito arco, a flecha, era o nosso bem para utilizar para nossas caças. Hoje, a gente utiliza o conhecimento. A gente precisa utilizar o conhecimento cada vez mais, né? Então, assim, a gente precisa de ter indígenas em todos os lados, né? Na medicina, aliás, na saúde, né? Na segurança, na advocacia, porque é a única maneira de a gente ser inserido e ter o nosso direito garantido, né? A lei do não indígena, que é a Constituição de 88, construído com indígena também, para que o nosso direito fosse garantido. E hoje eles pegar essa lei deles, essa Constituição, e rasgar na nossa frente. Então isso é lamentável, é triste, né? Então, assim, a gente precisa desses conhecimentos, né? A gente precisa ter o estudo para a gente conseguir voltar ao nosso povo, a nossa rivalidade. Ó, tá aqui, ó, eu concluí e vou estar aqui, ó, com o meu povo lutando junto. Então, assim, a gente precisa.
Na sua avaliação, Pedro, qual a receptividade você percebe nas escolas não indígenas? Olha, quando eu estudei já na cidade, né? Minha mãe, ela não teve oportunidade de estudar, nem o meu pai, na aldeia, porque sofria preconceito, né? E aí ela veio para cá por conta de trabalho, essas coisas, e eu estudei aqui, e ela falava até, ó, quando você for para a escola, não fale que você é indígena, porque você vai sofrer a mesma coisa que eu sofri, eu não quero que você sofra. Só que aí eu encontrei uns indígenas que foram lá fazer a apresentação, eu falei que tinha eles conheciam meu povo, e aí a partir de lá a gente começou a fazer várias atividades dentro da escola, e o preconceito veio, né, o racismo veio sim contra mim, e a gente veio bater de frente, eu tive que bater de frente, a gente teve que utilizar, chamar lideranças indígenas, conversar com o pessoal, e o pessoal sofreu as consequências deles, porque praticamente foram bullying mesmo que fizeram com a gente, né, no caso comigo, mas a partir do momento que a pessoa conhece a cultura, conhece o nosso movimento, conhece a gente, eu sinto que tem um certo respeito, e principalmente na juventude, desde das crianças até o jovem, ainda é tempo de conhecimento, de amadurecer esse conhecimento, para eles entenderem, tem que respeitar todas as classes, não só o indígena, respeitar o não indígena, respeitar o quilombola, respeitar o negro, né? Então, assim, tem muito isso, né? Ainda tem bastante, né? Porque não é passado, o livro esconde muita coisa, só fala a questão da Europa, não fala da história, a raiz dos indígenas, não fala a raiz dos negros que estiveram aqui, não conta a história do Brasil. Então, assim, a gente, enquanto indígena, nós temos que lutar contra isso, né? Tem a questão do abril indígena, que a gente vai nas escolas, agosto indígena também, que nós vai nas escolas fazer apresentação. Não com essa pandemia, porque foi interrompido, as nossas atividades estão voltando agora, mais de forma online, para a gente explicar um pouco sobre a gente, sobre a nossa cultura, sobre o nosso ritual, eles entenderem que tem que respeitar todas as classes, né? É mais fácil que o mais novo entenda todas as culturas do que, infelizmente, né, uma pessoa de mais idade, né? Uma pessoa que, às vezes, tem um preconceito na cabeça dele, não tira de jeito nenhum, que eu já vi gente assim, né? Então, a gente tem que lutar por esses direitos, né? E lutar por um mundo melhor, um mundo que todo mundo se respeite, né? A gente tem muito essa questão de respeito para com nossos anciãos, para com as nossas lideranças, para com outros parentes também. Então, a gente precisa mais disso, né? A gente precisa de mais isso. A sociedade brasileira precisa entender que os povos indígenas são filhos de uma civilização diferente daquela que herdamos dos colonizadores europeus. Vanusa, quando um brasileiro fala em índio, ele está se equivocando por que razão? Existe um preconceito ao se falar sobre os índios no Brasil? Então, nós não gostamos desse nome índios, porque é discriminatório, é pejorativo, porque índio veio do colonizador, né, que eles estavam indo para outra localidade, quando chegaram aqui, que avistaram a gente, disse que tinha encontrado os índios, né, estavam indo para a Índia, então chamou de índio. Para nós somos povos originários, nós somos povos indígenas, a gente chama povos indígenas, povos originários, e índio é uma forma de discriminação, e a gente não gosta, mas já está aí na sociedade se chamar índios com respeito. Eu não me sinto tão ofendida, mas tem parentes que não gostam de ser chamado de índia. Quando me chama de índia, eu não me sinto tão ofendida, porque eu tenho questões mais relevantes a me preocupar, como o genocídio, como matar as lideranças por elas ser indígenas, por elas denunciar as agressões. Então, tem outras questões mais urgentes para eu, Vanusa, estar me preocupando com esse termo índio. Bem, Vanusa, como você vê o desafio de levar a questão indígena com suas lutas e valores para os meios de comunicação no Brasil? É de grande relevância que os grandes meios de comunicação saibam das nossas lutas, das nossas demandas, mas a gente não conta com a grande mídia desse país, porque o compromisso deles é com o agronegócio, é com as mineradoras, é com as madeireiras, que patrocina os meios de comunicação no Brasil.
Nós contamos com a mídia ninja, com as nossas próprias mídias e com a imprensa alternativa, porque a grande meio de comunicação, muitas vezes, quando dá uma nota sobre as causas indígenas, é distorcida e preconceituosa e não conta a nossa realidade. Muitas vezes, as notícias saem fora do Brasil e a gente conta com a mídia internacional e não conta com a mídia, a grande mídia daqui do Brasil. É muito difícil a gente ter uma notinha e é muito pouca, não dá importância aos brasileiros, aos verdadeiros brasileiros que somos nós, indígenas, primeiros brasileiros, né? Mas mesmo assim a gente não desiste, a gente está aí na luta, na resistência, e nós vamos abrindo os nossos próprios canais de comunicação, como lá em Brasília foi criado no mês de junho a mídia alternativa, indígena mesmo, um canal de comunicação indígena, nós estamos ali na resistência, mas seria de grande importância que o Brasil tivesse realmente uma imprensa independente que transmitisse a realidade como ela é, mas no Brasil isso não acontece. As produções em audiovisual realizadas por membros dos povos indígenas têm também um significado muito especial na luta e na questão indígena em todo o Brasil. Nós mostramos que nós não somos aquele indígena de 1500 que vivia isolado. Hoje nós estamos inseridos na sociedade, estamos aí produzindo a nossa mídia, estão aí fazendo as nossas comunicações, mostrando a nossa realidade. Tem jovens que estão aí nas universidades para fazer as suas produções. Aqui na aldeia multiétnica Filhos dessa Terra, a gente está com o Cine Pancararu, que está começando com uma jovem Pancararu, uma professora, que ela está filmando com os jovens a realidade da aldeia, e a cada domingo tem a sessão de cinema na Oca, com pipoca, transmitindo as nossas realidades e chamando a sociedade de Guarulhos para vir conhecer a história dos povos indígenas. Qual o papel que a mulher indígena tem desempenhado na defesa dos seus povos? Olha, a mulher indígena ela sempre teve um papel muito importante na defesa dos seus povos. Antigamente, quando não existia os meios de transporte mais rápido, que o nosso meio de comunicação era através de andar, que não existia o meio de transporte carros, quem fazia as reuniões, quem saía mais era o homem, porque a mulher ela amamentava, né? Então, para ela sair com uma criança no colo amamentando era muito difícil. Então, a mulher ela tinha os trabalhos mais de ficar ali próximo da casa, de cuidar das crianças, de cultivar a mandioca, de fazer o beiju, de fazer as refeições para todos. E os homens tinham o trabalho de sair para caçar, para trazer a caça, para trazer os alimentos mais difíceis. Então, tinha isso. Por isso que... Mas não que aí houve a separação do homem e da mulher. Claro que com a vinda dos invasores, houve os indígenas, nossos parentes, aprenderam o machismo, aprenderam algum comportamento do não indígena e passou a ser machista, cometer violência doméstica, mas nós abandonamos tudo isso, nós estamos aí na liderança de grande importância, nós acreditamos que a terra é feminino, que a terra é nossa mãe, e que a mulher tem um papel muito importante na sociedade, porque todas as vidas vêm pela mulher. O homem, antes dele nascer, ele abriga no ventre da mulher, e depois que ele nasce, ele fica ali se amamentando do seio da mulher. Então, é de grande importância se ouvir a mulher, porque nós acreditamos, como eu falei, que a terra é feminina, que a natureza é feminina e que o mundo é regido por uma energia feminina e precisamos levar a voz das mulheres, e as mulheres indígenas estão aí para ensinar à sociedade que a Mãe Terra pede socorro, que as mulheres têm que assumir as rédeas das vidas, não andar na frente dos homens, mas andar ali lado a lado, com respeito,
à mulher e com respeito à sabedoria da mulher, porque afinal das contas os homens todos saíram da mulher. Foi a mulher que deu a vida. Então, se a mulher tem o dom da vida, ela tem o dom da sabedoria, o dom do cuidado e saber o que é melhor para os seus filhos, né? Porque todo homem nasceu de uma mulher. Então, é de grande importância a mulher hoje indígena está na política, a mulher hoje indígena está sendo cacique, está sendo liderança, está à frente de todas as lutas, está passando por uma mulher e o homem indígena estão aprendendo a respeitar a mulher, a valorizar e deixar de lado esse saber que destrói, que mata, que tira a vida, que é o saber do não indígena, do colonizador, que veio tratando a mulher como inferior e os homens indígenas não tratam a mulher como inferior. Vamos sair para um rápido intervalo e voltamos para continuar o nosso aprofundamento sobre os povos indígenas no Brasil. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Voltamos com o programa Primeiro Plano. Nosso assunto de hoje é a realidade de vida e os grandes desafios que enfrentam os povos indígenas no Brasil. Neste segundo bloco, vamos ouvir as lideranças da igreja que acompanham essa questão. O Conselho Indigenista Missionário foi criado em 1972, no auge da ditadura militar, quando o Estado brasileiro adotava como centrais os grandes projetos de infraestrutura e assumia abertamente a integração dos povos indígenas à sociedade majoritária como perspectiva única. O CIMI procurou favorecer a articulação entre as aldeias e povos, promovendo as grandes assembleias indígenas, onde se desenharam os primeiros contornos da luta pela garantia dos direitos à diversidade cultural. São 3 os princípios fundamentais do CIMI. Respeito à alteridade indígena em sua pluralidade étnico-cultural e histórica, e valorização dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. O protagonismo dos povos indígenas, sendo o CIMI um aliado nas lutas pela garantia dos direitos históricos, e a opção e o compromisso com a causa indígena, dentro de uma perspectiva mais ampla de uma sociedade democrática, justa, solidária, pluriétnica e pluricultural. E para que surja uma nova sociedade forjada na própria luta, o CIMI acredita que os povos indígenas são fontes de inspiração para a revisão dos sentidos, da história, das orientações e práticas sociais, políticas e econômicas construídas até hoje. O CIMI conta com aproximadamente 171 missionários e missionárias, compondo equipes de áreas localizadas em várias regiões do país. São leigos e religiosos, cuja presença solidária, comprometida e enculturada
é testemunho da fé na utopia pascal. Dom Roque, o Conselho Indigenista Missionário existe para que os povos indígenas sejam convertidos ao catolicismo? Como o senhor avalia essa situação? Na verdade, o Conselho Indigenista Missionário nasce após o Concílio Vaticano II, após a Conferência Latino-Americana de Medellín, e também nasce no bojo daquele caminho que a Igreja Amazônica fez com aquele grande encontro que foi, assim como se diz, o batismo da Igreja na Amazônia em Santarém, em 1972. Ele nasce para ter uma nova maneira de relacionamento com os povos originários. Os missionários do CIMI, eles têm o dever de apresentar o projeto de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas não temos, assim, a obrigatoriedade, né, a adesão à fé católica. A fé católica é uma adesão livre de cada um. Nós temos experiências muito bonitas de diálogo interreligioso, de missões que se consagraram nesse diálogo interreligioso, nesse diálogo respeitoso com culturas totalmente diferentes, e também temos muitas comunidades que aderiram à fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, junto com os caminhos da Igreja Católica. Então, nossa existência é para estar neste caminho de um processo de proximidade, de comunhão, de solidariedade e, acima de tudo, de defesa da vida e da dignidade desses povos cada vez mais massacrados em nossa pátria amada e idolatrada. O Conselho Indigenista Missionário se ocupa com a conjuntura atual da luta dos povos indígenas e tem grandes preocupações com o que está acontecendo no Brasil. Dom Roque, agora como o senhor vê a situação desses povos indígenas nos últimos meses aqui no Brasil, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz do atual momento? Foi criado em 1915 no Brasil o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, mas é conhecido por todos o famoso relatório Figueiredo, de um procurador da República que investigou todo esse trabalho e demonstrou tantas atrocidades no caminho junto com os povos indígenas. Com a Revolução, o golpe de 64, o governo militar criou a FUNAI, mas há muitos funcionários da FUNAI com quem nós temos um profundo respeito, admiração pela postura e pela dedicação. Mas, atualmente, a própria FUNAI tem se colocado contra os povos indígenas. Dito isto, há um processo violento de desconstrução dos direitos conquistados com a Constituição de 88. Aires Brito, então ministro do Supremo Tribunal Federal, no voto sobre a Raposa Serra do Sol, em 2005, disse 2007, disse assim, que até então, a Constituição de 88, a nossa legislação, era muito ainda com os vícios do tempo da colônia. E a Constituição de 88 quis resgatar essa dívida com os povos originários, ou seja, reconhecer o direito à sua autodeterminação, o direito da preservação de suas línguas, costumes, tradições e suas espiritualidades, bem como reconhecer o direito aos seus territórios ancestrais. Ultimamente, nós estamos vendo uma invasão e depredação dos territórios indígenas, aqueles já demarcados, homologados e registrados. Mas é bom que os telespectadores saibam que a grande maioria das terras indígenas ainda nem tem processos de estudo, chamado grupos de trabalho,
para fazer os devidos reconhecimentos. Nós estamos vivendo um tempo de profunda tristeza, onde os primeiros habitantes dessas terras de Santa Cruz estão sendo agredidos e a violência contra os povos indígenas tem saído constantemente na mídia nacional e internacional. Nós podemos ver também durante a pandemia, quando houve tantas restrições e o próprio governo se negou a atender aquilo que foi decretado pelo Congresso Nacional nas necessidades das populações indígenas. Em relação aos povos indígenas no contexto urbano, a situação é muito mais delicada, porque eles não estão na cidade porque gostam da cidade, estão justamente no contexto urbano porque seus territórios foram ocupados e eles foram expulsos violentamente dos seus territórios. Por isso que eles estão. E hoje, segundo os dados do próprio IBGE, que é um órgão governamental, não são dados meus, não são dados do CIMI, mais de 40% da população indígena vive em contexto urbano. Na expressão que o documento de Medellín registrou, os mais pobres entre os pobres, vivendo em situações tão degradantes devido à sua situação. Por isso que nós estamos assim nessa súplica para que verdadeiramente, de uma vez por todas, o Supremo Tribunal Federal, com julgamento em relação ao marco temporal e também as ambições do projeto de lei 490 sejam barradas e a Constituição seja respeitada e os povos indígenas possam viver com dignidade nesta pátria amada e idolatrada do Brasil. O relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, de 2019, publicado pelo CIMI, apresenta o retrato de uma realidade extremamente perversa e preocupante do Brasil indígena no primeiro ano do atual governo. O relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, ele é elaborado e editado todos os anos, sempre no ano subsequente. Por exemplo, esse de 19 foi elaborado no ano 2020. Esse ano de 2021, nós estamos juntando os dados e elaborando o relatório de 2020. Então, assim, nós temos aqui de fonte segura todo o quadro de violência dos povos indígenas do Brasil. Povos indígenas que são mais de 170 povos diferentes, né, vivendo em aldeias ou em contexto urbano nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos do nosso país. A violência contra os povos indígenas foi como que institucionalizada pelo atual governo, que de forma premeditada ele transformou os órgãos de assistência, de proteção, de fiscalização em agências de negócio, liberalizando as invasões das terras, especialmente para madeireiras, para garimpos, né, garimpeiros e grileiros. E, além disso, através do discurso anti-indígena, o governo avaliza as demais formas de violência contra a vida, contra as culturas e contra a natureza. Nunca se agrediu tanto o meio ambiente como nesses 2 últimos anos. Todos nós somos provas disso, né? Então, a violência vai se fortalecendo, se estabilizando de uma forma muito desumana em nosso país. A violência vem amparada pelo que denominamos de antipolítica indigenista, com a qual o governo promove a destituição dos direitos e também tirando as terras dos povos indígenas e também a integração forçada dos indígenas à sociedade brasileira. Esses são elementos de análise que demonstram haver no país uma intencionalidade pelo genocídio. É o que nós vivemos e experienciamos nesse momento junto aos povos indígenas,
com os quais nós trabalhamos e acompanhamos como apoiadores e apoiadoras da vida. E as lutas continuam, tanto para os povos indígenas como para seus apoiadores, como é o caso das igrejas e de outras forças vivas da sociedade. O futuro dos povos indígenas é possível, mas não está garantido no momento, né? A violência contra os povos indígenas, ela é historicamente construída e pode ser praticamente e politicamente interrompida. Por exemplo, aprendemos com o povo guarani que a divina abundância não é resultado da acumulação, mas da partilha. Isso a gente faz experiência na base, nas aldeias com as quais nós caminhamos. A vida mutilada dos pobres, dos excluídos e dos outros é um indicador de que o conjunto de todas as relações sociais precisa ser mudado. A luta dos povos indígenas por seus projetos de vida, por suas culturas e territórios, revela muita esperança no mistério da vida, articulada com a simplicidade, com a solidariedade e com a partilha. Neste momento, em Brasília, só para situarmos historicamente as lutas, né, dos povos indígenas, neste momento em Brasília, né, que todos nós podemos acompanhar pelas mídias, está um grande movimento nacional dos povos, mais de 6.000 pessoas de 170 povos diferentes. Estão acampados num acampamento chamado de Luta pela Vida. O mês passado era Levante pela Terra. Agora é Luta pela Vida, pelos direitos da vida. E que estão acompanhando o julgamento que será feito pelo Supremo Tribunal Federal de um processo que pode assegurar os direitos indígenas na Constituição Federal ou pode pôr fim a eles, né? Então, está sendo um momento muito angustiante para os povos indígenas de todo o Brasil. A causa indígena se vincula com a causa dos pobres e marginalizados de todo o Brasil. Por isso, essa luta não deve ser pensada como uma questão à parte, desvinculada de todas as outras grandes lutas brasileiras. A causa dos indígenas é uma causa de todos os brasileiros. E apesar das enormes dificuldades que essa causa apresenta, é preciso sublinhar a esperança. Um dos grandes ensinamentos que os povos indígenas têm nos transmitido, desde tempos imemoriais, é o de saber conviver com a Mãe Terra, dedicando-lhe respeito, amor e profundo zelo. Na visão desses povos, a terra é mais do que simplesmente o lugar onde se vive. Ela é sagrada, é capaz de fazer germinar e acolher plantas, animais e uma infinidade de seres vivos, além dos humanos, compondo assim ambientes onde a vida frutifica em todo o seu esplendor. Assim sendo, a terra está na base do bem viver. Eles nos ensinam a viver a esperança nesse momento tão difícil que atravessamos. Quando tudo aponta para a desesperança, você não faz ideia o que é viver com eles um dia, 2, 3 dias na aldeia, com suas celebrações, com a sua mística, com seus costumes, né? Dá uma força interior muito grande, né? Eles nos mostram os caminhos para o bem viver sem ambição. Eles nos dizem como a terra-mãe deve ser amada, protegida, cultivada, cuidada, porque ela é a mãe de todos os seres, ela é a mãe de todos os povos. Eles têm uma veneração pela Mãe Terra, podemos dizer, como mãe, como irmã e como fonte de vida. O bem viver, experienciado por centenas de comunidades e povos indígenas na América Latina, pode nos inspirar a repensar valores e práticas da cultura contemporânea. O bem viver das culturas indígenas pode ser reinterpretado para se tornar um projeto de vida concreto, capaz de revolucionar nossas maneiras de pensar, nossas formas de interagir com a natureza e nossas relações humanas. Os povos indígenas não se cansam de nos anunciar, de nos ensinar os caminhos do bem viver. O bem viver seria o que para nós? A forma de todos vivermos com o necessário. Uma vida em abundância
como o reino de Deus nos propõe, né? Como é a proposta do Evangelho. Então, o bem viver é que todos e todas tenhamos condições de viver como filhos e filhas de Deus com os mesmos direitos. E esse bem viver, esse ano, nós trabalhamos de uma forma muito especial ligada à campanha da fraternidade. Então, trabalhamos a fraternidade e o bem viver, que é um horizonte não só dos povos indígenas originários, mas de todas as sociedades que fazem seus povos e grupos sociais caminhar, discernir e lutar por dois objetivos: pela redistribuição dos bens do planeta Terra e pelo reconhecimento recíproco de todas as pessoas. Então, a redistribuição dos bens visa a justiça distributiva, na base da igualdade, que o nosso projeto de sociedade capitalista não comunga com isso, né? Por causa disso, nós lutamos contra o latifúndio, contra o racismo, como forma de negação da igualdade e da alteridade, né? A justiça distributiva não se esgota na denúncia, ela é também uma autocrítica ao nosso estilo de vida, ao nosso estilo de sociedade de consumo privilegiado, do qual todos participamos e que impede o projeto do bem viver para todos os povos, né? Para todas as sociedades. Então, é isso. E o bem viver para nós e para os povos indígenas é um sonho e também uma esperança, que apontam saídas para o sofrimento causado pela pandemia atualmente, né? Pela pandemia que vivemos em consequência, que para muitos significa fome, perda de teto, trabalho, familiares e amigos, e para o medo do futuro incerto dos povos indígenas. Medo dos discursos de intolerância e de ódio, né? Medo dos ladrões que invadem seus territórios na calada da noite, matam suas lideranças com o amparo camuflado de membros do próprio governo, né? O bem viver indígena é uma vacina contra esse sofrimento e com as suas causas concretas, né? É um processo de luta permanente, né? Um processo de luta para tornar a convivência mais fraterna e a vida mais humana. Então, é assim, o bem viver para nós é uma meta sociocultural para todos e é também uma meta para sempre. O bem viver tem uma memória histórica que dá voz e ouvido aos vencidos e, ao mesmo tempo, faz a voz ressoar os direitos para as futuras gerações. Então, é isso que nós, né, entendemos como bem viver para a nossa sociedade, com grandes aprendizagens com os povos indígenas, no seu modo de viver, no seu modo de espiritualidade, seu modo de viver a mística do cotidiano. Na sessão de abertura do Sínodo do Paramazônia, em outubro de 2019, o Papa Francisco afirmou que a sociedade moderna não deve tentar impor suas regras aos povos indígenas, mas sim respeitar sua cultura e permitir que eles planejem seu próprio futuro. O trabalho de apoio na luta de todos os indígenas faz parte das prioridades apostólicas dos missionários redentoristas no Brasil e em toda a América Latina e Caribe. A invisibilidade dos povos indígenas no Brasil dos nossos dias pode ser o mais grave sintoma da enfermidade que nos acomete como nação. Foram esses povos que formaram esse lugar antes mesmo da chegada dos colonizadores. E foi com esses povos que essa nação foi construída durante vários séculos. E não foi uma construção respeitosa e digna, mas uma construção na base do engano, da exploração e até mesmo do roubo de suas terras. Os povos indígenas têm um papel fundamental na formação do Brasil e até hoje são povos desconsiderados, ou pior, perseguidos e incompreendidos. Não se pode prosseguir com nenhuma reflexão sem assimilar esse dado. Os povos indígenas são credores de uma dívida histórica. O Estado brasileiro deve cuidar e remediar essa dívida. Houve muita injustiça no correr dos séculos
E alguma política de pagamento dessa injustiça precisa ser elaborada e assimilada por todos nós. A Constituição de 1988, como vimos sendo apresentado no programa de hoje, serve como um marco de compreensão da política indigenista. Mesmo que hoje em dia se escute alguém repetir aquela ideia de que os povos devem assimilar e se integrar na cultura não indígena, nossa Constituição garantiu que as políticas indigenistas devem primar pela valorização de suas culturas e a preservação de suas histórias, língua e costumes. E claro, nesse movimento inclui também a visão de evangelização. Não se pode mais imaginar que os povos indígenas tenham que ser incluídos nas fileiras de igrejas, que não respeitam sua visão de transcendência ou seu legítimo modo de crer e de viver. Você viu no programa de hoje os dados e os testemunhos de representantes dos povos indígenas, o quanto a geração atual precisa reagir de forma diferente ao papel desses povos na vida do nosso país. Precisamos, em primeiríssimo lugar, como tentamos fazer aqui na TV, dar espaço para que esses povos se manifestem com liberdade, deixar que eles mesmos sejam porta-vozes da percepção que eles têm do Brasil e do que fizemos desta nação. Há muita sabedoria, muito ensinamento, muita coisa a ser aprendida. Basta que os escutemos. Pelo programa que fizemos hoje sobre esse tema, podemos concluir que precisamos proceder uma correção fundamental para a nossa pátria, para a educação de nossas crianças. Os povos indígenas não incomodam o progresso do Brasil. Os povos indígenas não complicam a vida dos brasileiros. Não poderíamos mais concordar com essa linguagem de nós e eles. Somos todos brasileiros, com direitos e deveres e com propósitos de fazer desse lugar um lugar de morada de um conjunto de povos, de um mosaico humano chamado Brasil. Nós, os missionários redentoristas, temos comunidades em toda a América Latina, muito próximas de comunidades indígenas. E justamente por isso, esse tema nos interessa e sobre ele nos debruçamos, sempre para compreender com profundidade como podemos ser parceiros, aliados e irmãos dos povos indígenas. Espero que o programa de hoje tenha ajudado você a avançar na compreensão desse universo bonito e inspirador formado pelos povos indígenas. Amém. O único marco temporal digno para os povos indígenas é o reconhecimento agradecido pela presença deles no nosso passado como história, a presença deles de forma cidadã no nosso presente como país plural e a permanência deles no nosso futuro como nação.